Pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Pode sentar, por favor. Estamos muito abençoados só pelo fato de estarmos na casa do nosso Deus. Estar aqui é um privilégio, é demais uma bênção enorme poder entrar nos átrios de Deus, uma casa que foi consagrada para o uso do nome de Deus, para a sua adoração, para a centralidade da palavra. Aqui a palavra tem primazia, a igreja é governada pelos ministérios e pelos dons vocacionais, mas eles usam a palavra como a ferramenta para governar e dirigir a igreja. E isso é muito bonito, estar na casa de Deus, sempre eu gostei demais. Eu sempre dava um jeito, mesmo quando estudava à noite, às vezes até torcia para algum professor faltar e eu poder correr para o templo e ouvir o meu pastor pregar a palavra, né? Nas terças, nas quintas, eu estava sempre junto. No domingo eu participava da escola dominical, depois o pastor me mandava para o programa de rádio, dirigia o programa Voz das Assembleias de Deus. À tarde eu dirigia e pregava num culto numa fazenda, e depois, mais de tardezinha, eu ia para o culto de jovens, às 5h30, e mais à noitezinha eu cantava num coral de 4 vozes. Então, irmão, como é bom os átrios de Deus. E para alguns é tão difícil ir num culto. Tem uns até que parece o crente porcelana, só sai no domingo lá daquela estantezinha, né, para o uso. Mas, irmão, aproveite, virá um tempo que nós não poderemos mais fazer isso. A pandemia foi uma chacoalhada e tanto na igreja. Eu não sei aqui, mas lá nós perdemos muitos pastores. Eu estava contando ontem ao pastor Sérgio, ontem ou anteontem, que nós tivemos entre 38, tem o site da nossa convenção, é www.ciepadergues, e lá tem um videozinho em memória dos pastores que se foram. Irmão, a gente termina chorando, porque foram entre 38 ou 42 pastores, e a maioria presidentes, se foram na época da pandemia. Alguns outros ficaram sequelados, eu mesmo fiquei um pouco sequelado. Para mim fez muito mal o remédio contra o Covid em si, parece que não me derrubou tanto, mas o remédio me fez muito mal. E depois, por ocasião disso, outras consequências vieram, grandes infecções eu contraí, fiquei debilitado para infecções, mas Deus foi dentro de um processo me ajudando, e hoje eu estou aqui para a glória de Deus. Mas Deus já fechou nesses dias, nesse período da pandemia, a tampa do meu caixão. Parece que botaram a tampa e quando ia tocar os pregos, Deus disse, não, vão tirar a tampa porque eu quero que ele viva um pouquinho mais. Mas eu já fui poupado, irmãos. Fui poupado. Eu creio nos dons. Quantos creem? Eu não creio em meninice, em carnalidade, mas o que é de Deus nós temos que crer. E apareceu uma mulher que eu nunca vi lá, mas convidada pelas irmãs. A minha esposa inclusive não pôde vir, porque ela organizou um chá para as mulheres. Teve uma preletora convidada especial no sábado, e ela não pôde vir junto. Mas ela convidou uma mulher para pregar, e essa mulher era uma profeta de Deus, eu nunca vi ela, e ela olhou para mim num dado momento do culto e disse, pastor, Deus me mostrou o sofrimento que essa igreja já passou. E ela começou a dizer, sofreu vários líderes que caíram em adultério e não sei o que, e começou a relatar uma coisa que ninguém falou para ela. E aí ela disse,
E eu sei porque Deus lhe trouxe para cá. Bom, eu já sabia também. Mas ela disse, eu sei porque Deus lhe trouxe para cá. Mas antes dele dizer, Deus me disse que o senhor ia morrer. Mas ele poupou sua vida por causa da sua integridade. Essa igreja precisava de um homem desse jeito aqui dentro para pôr as coisas em ordem. E ele lhe trouxe para pôr as coisas no lugar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Estamos lá, irmãos. É uma cidade com 90 mil habitantes. Ela tem uma renda per capita alta só por causa da Petrobras que está lá. Grupo Votorantim, Brasilite, Atlas, e tem várias empresas. Mas foi um campo com muito potencial, fortíssimo. Teve o dobro de membros já, uma receita o dobro, né? E aí começaram a acontecer as diversas dificuldades, e foi se dividindo igrejas, enchendo outras igrejas. E eu sei que eu disse que quando eu cheguei lá, o diabo ia parar de bagunçar com aquela igreja. Terminou a festa de Satanás. Terminou o negócio de adultério, terminou o negócio de mentira, terminou o negócio de comprar e não pagar. Agora aqui as coisas vão para o lugar porque Jesus vai mandar nessa igreja. E os coitadinhos dos irmãos, alegres, querendo ver a vergonha ser tirada daquele lugar. E Deus, por sua infinita misericórdia, tem nos ajudado a acertar nas decisões que tomamos. Então, meus irmãos, lá os pioneiros daquela igreja foram meus professores de escola dominical. Estão lá me vendo. Acredita nisso? Pioneiros daquela igreja foram meus professores de escola dominical. Foram meus mentores, meus conselheiros. Cheguei lá presbítero. A matriz daquela igreja, eu preguei no lançamento da pedra no terreno baldio. E eu sei até o que eu falei, você acredita? Olha a quantidade de anos. E eu sei até o que eu falei, como presbítero, eu, presidente, mais 5 irmãos. Preguei sobre 1 Pedro 5,7. Lançai sobre ele a vossa ansiedade. Essa ansiedade tinha uma forma de templo, um lugar para acolher o povo que não tinha. E ele diz, e ele tem cuidado de vós. Deus abençoou a igreja, pôde comprar o terreno. Na escola, nesse terreno, eu virei concreto. Eu abri valeta. Na escola, que depois o município doou quase uma quadra toda, eu também virei concreto, ajudei a construir, dando a minha contribuição voluntária, sem cobrar nada, porque quando aqui eu vi esse querido irmão pregar sobre a graça de Deus, nós somos devedores, irmão. Eu até hoje não consigo entender gente que cobra da igreja, usurpa a igreja, né? Tira da igreja, arranca da igreja. Eu fui criado diferente, irmão. Eu fui criado diferente. Eu fui criado que a igreja merece receber. Ela tem que receber. Tem camarada que até para cuspir cobra. Que é isso, gente? Irmãos, então eu estou muito feliz e quero já fazer o primeiro registro da minha profunda gratidão. Está perto de vocês? Não é eu que sou importante, pastor. Não sou eu, é Jesus. Mas vocês, quando eu fico perto, e eu sei a idoneidade de vocês, porque Deus já me mostrou. Quando eu estou perto de vocês, eu estou descansado, estou sereno. Estou em paz e me enriquece a companhia de homens como vocês. Que Deus abençoe e recompense os irmãos por tudo que os irmãos têm feito pela obra do Senhor e por me fazer alvo de um carinhoso convite, que mesmo que me der só a gasolina ou a passagem do avião, eu vim igual, não pensa que eu não vinha. Vinha gritar, chorar, rir e fazer tudo o que Deus mandou. Viu, pastor? É bom que o senhor saiba isso. Amém? Amém. Glória a Deus. Quantos podem dar glória? Irmão, glória a Deus.
Vamos então, queridos, hoje aqui é um momento muito especial, um momento mesmo para líderes, obreiros. Nós começamos falando na sexta, explicando, pegando como tema base, a base da nossa pregação, Atos capítulo 9. É interessante que de 1 ao 9 ou 10 aparece mais Pedro, né? Paulo aparece com a versão dele, mas não, até o 9 não fala mais do que isso. Mas do 10 em diante, Paulo aparece muito. Pedro ainda entra em cena rápido e sai. E aí só Paulo aparece. Porque aí você vê o Paulo já cheio do Espírito Santo, um Paulo que produz, um Paulo que trabalha, um Paulo que não mede esforços, um Paulo que se sacrifica, um Paulo que não desonra o nome de Jesus, um Paulo que não é fraco, não amarela diante das primeiras dificuldades, um Paulo que não negocia consciência, não negocia valores do reino, um Paulo que se precisar morrer, ele morre, mas não nega a obra da cruz, não nega o que Deus fez na vida dele. É este o Paulo que aparece do 10 em diante. No 9 é a conversão, mas do 10 em diante começa um cenário. O cenário começa a dar visibilidade à vida de Paulo. Mas nós falamos nas 3 etapas: o antes, o durante e o depois. O antes era feio, feio demais. Quem olha para o nosso antes não acredita que Deus faria uma obra tão linda no nosso coração. Alguns de nós até, quem olhava de longe dizia: o que é isso aí? Só aí é crente? Parece até que eu ouço alguém dizer: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Aquela vila dos garrão rachado, do boia fria, que não tinha nem expressão nenhuma, diante dos historiadores como Flávio Joséfo, quando listava as cidades de muita importância. Nazaré era uma vila com as 20 famílias no máximo, era uma vila pequena, sem expressão, não tinha chance de alguém dali sair e ter visibilidade mundial. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Quando Deus quer, não é o lugar que faz a gente. Quando Deus quer, é Ele que faz daquele lugar, através de uma mudança na nossa vida. É Ele que faz aquele lugar ter um bom nome, possa aquele lugar ter projeção, por causa de um homem de Deus que vive naquele lugar. O antes de Paulo era de um homem temido pelas coisas que fazia, temido pela uma ousadia, uma coragem maligna, escondida atrás de uma roupagem da religião. Era um homem temido, não só pelo conhecimento que tinha, mas um homem temido pelas coisas ruins que fazia. Mas esse homem entra num processo de Deus, e aí vem o seu durante. Deus faz várias coisas no antes. Antes ele andava mal acompanhado, tinha uma boca que de uma hora dava água salgada. Tiago fala: pode uma fonte de água salgada dar doce? Então, uma boca que não glorificava a Deus, que não abençoava, que não edificava, que não trazia bem nenhum para quem ouvia, mas também mãos agressivas, olhos irados, um coração escuro, sujo pelo ódio, pelo ranço, pelo espírito de perseguição. Mas esse Saulo, esse homem com esse quadro, ele entra nesse processo de Deus. E lá naquele lugar, na estrada de Damasco, então Jesus encontra ele, e aquele momento do durante vem acompanhado de luz, vem acompanhado do pó, vem acompanhado de uma presença de Deus, vem acompanhado de uma voz divina, vem acompanhado de pergunta, vem acompanhado de respostas, e nas perguntas e respostas, e no diálogo, e na força da luz, e na autoridade da voz, algo acontece. E aquele homem no seu durante entende
que a vida não é o que ele pensa. Ela é melhor, mas só é melhor ao lado de Deus. É melhor com Ele, é melhor por Ele, é melhor nele, é melhor debaixo da graça dEle. Te demandou de badachadamanas. Que demandete manda de cantar manda de badacha de manas. Glória de mantacate de manachá ne mastolefa. Esse homem, durante seu encontro, um encontro com Deus, esse processo divino lindo, que depois que acontece nunca mais esse homem sai daquele ambiente o mesmo. Ele não pode ser um grande líder com o coração do antes. Ele tem que sair dali com o coração do durante e do depois. E Deus assim dá uma garantia, tem uma garantia de que aquele coração agora que está nas suas mãos será um coração abençoador, um coração onde a sua voz será ouvida e também obedecida. É interessante, irmão, que esse apóstolo Paulo, durante o seu encontro com Deus, lá em Atos, vamos ler, no capítulo 9, essa presença de Deus que está ali, atuando na vida de Saulo. Aleluia. Nós vamos ler do 18 em diante apenas. Do 18 não, do 17 em diante. Que aqui começa então o depois do encontro. Então Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. Levantando-se, foi batizado e depois de ter comido sentiu-se fortalecido e esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco. E logo nas sinagogas, imediatamente, nas sinagogas pregava que Jesus era o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam espantados e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso venho aqui, com o fim de os levar presos aos principais sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Amém e amém. Sente, querido. A partir daquele dia, a presença de Jesus foi constante. E quando eu penso nisso, me vem à memória, irmãos, agora, uma igreja que eu dirigi. Eu acho que já contei aqui, mas é a mesma história. Se ouvia 10 anos atrás e eu falar agora, ou 5 anos, e eu falar hoje, ou 2 anos e eu falar hoje, é a mesma, pode conferir, não muda nada. Quantos podem dar glória por isso? Tem gente que inventa tanta coisa. Mas o fato é que eu lembrei de uma igreja que eu entrei, e eu nunca vi algo igual. Os obreiros não vinham para o culto. Geralmente vinham as esposas. Aí começou a me chamar a atenção isso. E o obreiro anterior que eu substituí levou todos os líderes de departamento, da escola dominical, do ciclo de oração, da música, levou tudo o refúgio que ele queria, ele deixou.
Eu fiquei lá com aqueles da caverna de Adulão, sabe? E um presbítero disse para mim, eu não entendo, pastor, como é que o senhor pode ser o pastor dessa gente? E ele chegou a dizer isso para mim, essa igreja parece a caverna de Adulão, os desgraçados, os endividados, os carnais, parece que ficaram tudo aqui. E eu disse, deixa aí, essa igreja é um hospital. E o Espírito Santo aqui vai restaurar essa gente. Eu vou pregar. Enquanto eu pregar, Deus vai realizar a obra dele. Que nem mandar beber da lama, xaremacandos, mene, catamadadas, aleluia. Logo nos cultos seguintes, eu estou dentro do texto, escute aí. O único músico que ficou problemático, não veio. Isso sucedeu muitas vezes, coisa assim. Um dia perguntei para algumas irmãs, irmã, interessante e tal, hoje é Santa Ceia, eu não vi o seu marido, o presbítero aqui, o que houve com ele? Ele está correndo na orla do Guaíba. Outro dia, irmã, não sei o que, tá. Não, ele resolveu assistir o jogo do Grêmio, passou coincidência, deu bem no horário do culto. Outra irmã, e a irmã e tal, e o seu esposo, o diácono e tal. Irmã, hoje ele disse que não sentia de vir. Ora, vai sentir. Que é isso? Precisa sentir para vir na igreja, irmão? Quer sentir de ir para o inferno? Eu fui perguntando, irmão, mas teve um dia que eu olhei, não tinha obreiro, não tinha o músico, o único, e eu me lembro que eu estava orando sozinho no púlpito, subiram os obreiros, logo no início, na minha chegada lá. Aí eu comecei a orar e eu lembro o que eu orei. Eu disse, Senhor, eu me sinto muito solitário, eu disse para Deus. Essa igreja está abandonada, Senhor. Os obreiros, como se Deus não soubesse, mas eu estava ali abrindo, eu precisava falar com Deus sobre aquilo. Os obreiros, Senhor, não vem no culto, não vem isso, não sei o que. E comecei a relatar e comecei a chorar. Chorei muito. Tinha várias cadeiras, tudo vazia, irmãos. Acredita nisso? Uma igreja assim? Ah, mas o sarrafo comeu, né? Irmão, e uma igreja abandonada no centro de Porto Alegre. O único templo cravado a 100 metros da prefeitura, no miolo. Perto do mercado público, quem conhece lá sabe. A rua Leonardo Truda, o nome da rua. Uma igreja com 2 pisos. Tinha lá alguma gente graúda, que também às vezes não vinham no culto. E eu orando, chorei, comecei a chorar, irmãos. Comecei a chorar. Tem tudo a ver com o texto, preste atenção. Comecei a chorar. De repente eu vejo que chega um diácono. E eu vejo que ouço a voz comigo naquele púlpito vazio, só eu e ele. Aí passou eu e ele está orando. Aí eu dou o amém, levanto e digo, irmãos, desse jeito. Hoje me lembrei do tempo da minha conversão. Quando logo depois do batismo no Espírito Santo, pastor Casturino Bueno Gomes, já falecido, me deu uma escala, e muitas vezes não tinha violão, não tinha nada, naquelas garagens da casa de irmão, comecei nas garagens da casa de irmão. Depois evoluiu, fui para uma fazenda. Aí
mais tarde uma congregação. Mas, quando eu digo isso, e eu disse assim, parece aquele tempo em que a gente ia cantar, e era no gogó, irmão. Que não tinha microfone, não tinha nada. E como eu tinha levantado, e eu estava meio confuso nos botões, tinha uma mesa muito aparelhada, e eu já não sabia onde ligar, e quem cuidava do som, não veio. Aí eu digo, eu vou cantar no gogó o hino da harpa com os irmãos. Quando começa a cantar, uma menina de 13 anos levanta. No final do hino, já estamos parando no hino. Ela levanta e vem até o pai, chega na ponta do púlpito e chama o pai. O pai chega e ela chora e ele chora e os dois começam a chorar. E eu disse, meu Deus, quer ver que é um anúncio, uma tragédia, alguma coisa assim? Fiquei imaginando. Mas terminou o hino e o irmão, o diácono, disse assim, pastor, o senhor precisa ouvir a minha filha. E eu afastei o microfone e disse, mas irmão, estou dirigindo o culto. Pastor, 30 segundos, é muito importante. Irmãos, só um minutinho, me dei 30 segundos. E eu digo, fala minha filha, o que houve? E ela chorava, não conseguia falar. E eu, te acalma minha filha, te acalma. Você precisa se acalmar para poder conseguir falar. Aí ela deu uma puxada no ar e tal. E ela disse assim, pastor, eu tenho 13 anos e sou candidato ao batismo. Eu vejo irmãos contar que tem sonho, que tem visão, acho tão lindo, mas nunca tive. Mas hoje eu tive de olho aberto dentro dessa igreja. Ah, é, minha filha? E o que tu viu? Eu vi na hora que o senhor estava ajoelhado, eu não sei o que o senhor falava com Deus, mas quando eu abro os olhos e olho para o púlpito, está cheio de seres de branco sentados em todas as cadeiras vazias. Toda cadeira vazia tinha um sentado. Aleluia! E aí, minha filha? E ela disse assim, o senhor não estava sozinho. Opa! E ela disse, mas quando o senhor levantou e começou a falar que ia cantar, lembrando do tempo antigo, ia cantar no gogó, eu não vi o rosto, mas tinha um grandão maior que os outros, bem atrás do senhor, mas não conseguia ver o rosto, brilhava demais. Irmão, eu não preciso dizer para você como é que acabou aquele culto. Nós estamos assistidos, irmão. Assistidos por Deus, pelos santos anjos. Nós estamos assistidos todos os dias, quer faça sol, quer chova, quer você esteja alegre ou esteja triste, esteja cantando o hino da vitória ou na prensa de Jeová, nós estamos sob os olhos de Deus, sobre os olhos de Deus, Nunca mais Saulo deixou de entender, nunca mais aquela companhia de Deus se afastou de Saulo. Andou com ele, falava com ele, corrigia ele, amparava ele, consolava ele, livrava ele, esteve com ele em todo momento. Sendo Paulo esteve sempre sendo assistido por Deus. E essa é a primeira lição do depois do encontro.
a sensação de que não estamos nunca mais sozinhos, solitos, mas que Deus está com a gente, que Deus está junto da gente, que Deus está segurando a gente, amparando a gente, ajudando a gente. Pessoas nos abandonam. Eu não abandono ninguém. Se me abandonam, é o outro, não eu. Mas pessoas nos abandonam. Às vezes nos deixam. E outros até não é por maldade, mas por causa de uma distância, por causa de inúmeros motivos. Mas Jesus é o amigo de todas as horas. Uma irmã veio para mim, há poucos dias, ela só soube que eu tinha baixado ao hospital para fazer uma cirurgia, há pouco, de uma biópsia de uma íngua, por causa dessa leucemia que me inchou as ínguas. Algumas já desincharam um pouco, mas eu estou em tratamento. Mas fica tranquilo, irmão, olhe para mim, fica tranquilo, que se eu morrer eu sei para onde vou e já fico te esperando. Fica tranquilo, mas não é agora. Lembra que eu disse, quando você nasceu, o médico bateu naquela parte fofa e disse, nasceu um menino e não um peru para morrer na véspera. Então fica tranquilo. Mas eu estou crendo numa obra perfeita de Deus. Amém? Irmão, ela vem para mim e disse assim, pastor, o senhor viu, eu estava orando pelo senhor. Ela não sabia, soube só depois. Orando para o senhor, eu vi o senhor entrando no hospital, alguém botou um jaleco, uma roupa azulzinha, era azul. E eu vi o senhor indo para uma mesa de cirurgia. E Deus me disse, ele será operado, mas eu vou estar lá. Glória a Deus. Você está assistindo, lembre, desde que o dia que Jesus entrou no teu coração, no seu dia a dia, nas suas angústias, nos seus problemas enfrentados, nas suas dores mudas da alma, tem alguém que te assiste, que te ouve, alguém que te ajuda, alguém que te dá graça. Não está mais só. E a primeira consciência que Deus traz a Saulo é que o povo dele não era um povo sem teto, sem terra, desnaturado, sem cuidado, desprotegido, sem pai, sem mãe. Não, tinha um Deus que levava as suas dores e pelejava as suas guerras. E ele disse, tu tem me perseguido. A consciência de um Deus que caminha junto dos seus. Essa é a primeira consciência que aquele encontro deu. Mas o pós-encontro, vamos pelo texto? Eu amo o texto, irmão, gosto do texto. Eu gosto do texto. Olha o que diz aqui. Ananias chega lá com uma mensagem de Deus. Toda a mensagem de Deus muda a vida da gente. Sempre. Vem alguém com uma mensagem de Deus, ouça, seja humilde. A sua vida nunca mais será a mesma depois de um bom conselho do seu pastor, de uma boa orientação, de uma boa correção, de uma boa ajuda, de uma boa mão que se estende e aponta um novo caminho, talvez. Não mais o caminho que você quer andar, mas que deve andar. Ananias vai lá. Aquele homem que deu uma lutadinha para ir, tentando se esquivar. E Deus diz, não, tu não vai errar nem a rua. O nome dela é direita, tem várias casas, a casa é de Judas, não venha depois dizer que não achou o endereço.
tu vai cumprir exatamente como eu estou te mandando. Aí foi lá Ananias, e ele diz, olha, o Senhor Jesus que te apareceu, quer dizer, quem vai com a certeza de que você é de Jesus, pertence a Ele agora, que Ele falou mesmo com você, tá bom? Aí ele diz assim, Ele me enviou para que tornes a ver. Quer dizer, Ele tem uma vocação, tem uma chamada, mas Ele vai dar uma arrumada, vai tirar um impedimento para tu poder andar, para tu poder executar teu ministério. E vai ficar muito ruim se tu continuar com essas escamas nos olhos. Ela foi para um momento, para tu assim perder o foco nas coisas do mundo, terrena, materiais. Enquanto tu não enxergava, tu pensava mais. Às vezes o que falta para a gente entrar no caminho é refletir um pouquinho mais, pensar um pouco mais. Aí Deus nos tira algo que nos tirava o foco do espiritual. Eu não sei se para ti é a visão, né? Pode ser outra coisa, mas eu sei que Deus trata daquela forma com Saulo. Manda Ananias dizendo, ele te apareceu e me mandou aqui. Eu vim com uma ordem, uma missão. Primeiro, para que tornes a ver. Tu vai enxergar, mas depois que teus olhos abrirem, depois desse encontro, agora esse pós-momento, teus olhos nunca mais verão as cores do mesmo jeito. Elas não serão mais cinzentas apenas, não serão escuras, não serão quadros de destruição ou desesperança. Terão as cores do poder de Deus, da graça de Deus, da força de Deus, da soberania de Deus, do Deus que tudo pode. Tu vai enxergar algo escuro, mas Deus te mostrará a luz da sua glória sobre as trevas, e irão se dissipar diante dessa glória, e para tu cumprir a tua missão na terra. Cai as escamas, é algo que é Deus que faz, e através de outro. Para Paulo já aprender que tem coisas que virão de bom para o seu ministério pelas mãos de um outro, não é pelas suas. Não, se é fulano que vai botar a mão na minha cabeça, não faça assim. Se é Deus que está mandando, ajoelha, meu irmão, ajoelha e diz assim, pelo amor de Deus, se tem que fazer, faça logo. Vai ser bênção. Vem algo de Deus pelas mãos de uma outra pessoa. Nós já falamos isso ontem, eu já vou entrar aqui. Aí ele diz, tornes a ver e seja cheio. Quer dizer, o coração já está vazio da ira, das mágoas, dos ressentimentos, do ódio. Está limpinho, está prontinha aquela vasilha agora para Deus encher. Deus encher. Ele não se enche a si mesmo. Paulo, como vaso, tem 3 coisas que o vaso não pode. Quais são as 3 coisas que o vaso não pode? Quando ele diz para Ananias, vai que é um vaso para mim escolhido. Primeiro, o vaso não pode escolher o lugar que vai enfeitar a casa. É Deus que pega o vaso e põe onde Ele quer. Levante a mão e diga obrigado, Senhor, porque a tua mão tem me posto aonde tu quer, onde eu sou útil, onde eu sou necessário. Não fique tentando dirigir o braço do seu pastor. Ó, pastor, eu quero, mas só desse jeito. Não é assim na obra. Se você quer ser vaso, deixe Deus colocar você onde quer. Talvez seja onde você não queira, mas se Ele quer, até no deserto vai brotar água, porque você está lá. Porque Deus te enviou para lá. Porque Deus te colocou lá. Glória, glória, glória!
Não escolha o lugar aonde servir. Deixe ser conduzido. É uma das coisas que Deus, no pós-encontro, trabalhou para sempre na vida de Saulo. Alguém pega um cinto, diz assim: olha, o Espírito Santo me diz que tu vai padecer, que vai ser isso. Não importa. Vai padecer? Vou. Não importa. Por quê? Porque ele mandou eu ir para lá. E é para lá que eu vou. Eu não vou arredar o pé, eu não vou amarelar, eu não vou deixar o evangelho envergonhado, eu não vou ser uma vergonha para Deus. Se eu diz para Ele que eu vou para onde Ele me enviar, é para lá que eu vou para o fundo do poço, mas Ele vai me atirar uma corda. Eu não vou morrer no fundo de um poço, não vou morrer num deserto, não vou morrer sem água e nem pão. Deus tem um cardápio especial para quem é guiado por Ele. O povo no deserto, que cardápio, rapaz. A hora que queria água, tirava água fresca da pedra. E Deus ainda disse a Moisés mais: tu fala, não era para bater. Em pedra não se bate. Ele mandou falar, ensinando. Já logo que com o povo, gente, a gente conversa com a Bíblia com eles. Quando tu prega, Deus está conversando com a igreja, está dialogando com ela, está falando. Não era para bater, porque bater, essa batida, pode ser que seja para um segundo momento, mas primeiro é para falar, para ver se a fala faz efeito. Se não faz, Deus tem um martelo que vou te dizer, vai arrebentar com a pedra. Primeiro Ele vai falar com você, que nem fez com Saulo. Olha só, eu gosto do texto, quantos dão amém? Amém. E seja cheio, está limpinho o vaso, mas tem uma segunda coisa, que depois de cheio, seja cheio. A segunda coisa que o vaso não pode fazer por si próprio. Ele não tem capacidade de se encher a si próprio. Ele precisa de uma força externa, que lhe encha, que lhe dê conteúdo, que lhe dê beleza, que lhe dê ornamento, que lhe dê valor. E o vaso, quanto mais ornamento, mais valor tem. Um é um vaso de argila sem pintura jogado no canto da casa ou do pátio. Outro é um vaso ornamental, bonito, com flores, todo trabalhado e pintadinho. Aquele vaso tu não bota no fundo do quintal. Aquele vaso tu traz para a sala. Porque vaso bonito, tu quer que impressione, que enfeite o lugar onde você acolhe as pessoas. Deus, quando diz tu será um vaso, quer dizer, eu já tirei as rachaduras, eu já pintei, e agora eu vou encher o vaso. Eu vou encher o vaso. Eu vou botar coisas bonitas dentro do vaso. E aonde ele chegar, todo mundo vai ver que esse vaso já passou pelas mãos do oleiro. Ele já está pronto, ele já está lindo, ele já está bonito. Oh, glória! E ele diz: seja cheio. Por que ser cheio? Porque nem Deus acredita no vazio. Nem Deus. Uma pessoa vazia não contribui com nada. Você já conversou com pessoas vazias? Eu já. Não tem muita conversa, na verdade. São pessoas que não te enriquecem, que não te acrescentam nada. E quando diz seja cheio do Espírito Santo, a presença desse Espírito que é santo, vai fecundar a semente da santidade, da santificação em você. Enquanto ele habita ali, você já viu que um dos símbolos do Espírito Santo é a pomba, e que tu nunca enxerga uma pomba de uma tapera. Não sei se os irmãos entendem essa linguagem aqui. Lá no sul, a tapera é um lugar muito feio. Mas você nunca enxerga uma pomba em lugares sujos. No lixão, catando lixo. Eu nunca vi pomba no lixão. Todas as pombas que eu já vi, sempre em lugares
que poderíamos dizer que são habitáveis. Não tem sujeira, não tem coisas fétidas. E ele diz, quando esse Espírito Santo vir sobre você e lhe encher, vai trabalhar diariamente, impedindo que você retorne para os lugares sujos, retorne para os lugares podres, retorne para as práticas do pecado. Ele vai te centrar em Deus, Ele vai te focar em Deus, Ele vai te focar no que é santo, Ele vai te focar no que é bom, Ele vai te focar no que é celestial, e vai tirar o teu coração do foco no material, no mundo, nas coisas terríveis do pecado, e Ele te fará uma coluna na presença de Deus, e um referencial de que é possível viver no mundo de tanta coisa ruim e ainda manter um templo limpinho para o Espírito Santo habitar e operar. Cheio do Espírito Santo. Quer dizer, se está cheio do Espírito Santo, a boca fala do que o coração está cheio. Pronto. Vai abrir a boca, não tem piada suja, não tem piada obscena, não tem coisa imoral para falar, não tem cobiça, não tem palavras de inveja. Se abrir a boca, será o seu assunto céu, será Jesus, será a palavra, será a eternidade, será as boas coisas do depósito do coração de Deus. Deus muda a boca do crente, Ele muda o seu conteúdo. Por quê? Porque você influencia pelas coisas que diz, e o Espírito Santo quer que você faça essa obra maravilhosa no meio da igreja e no seu ministério, que quando você abrir a boca, Deus esteja ali falando com as pessoas através de você. Preste atenção. Paulo, quando lembra dessa questão de cheio do Espírito Santo, ele faz uma alusão a isso, uma referência em Efésios 5:18. Ele faz uma comparação de um bêbado e de alguém cheio do Espírito Santo. De um lado um bêbado, do outro lado alguém cheio do Espírito Santo. Tem diferenças gritantes. Gritantes. Primeiro, o bêbado, gente, eu convivi um tempo, eu muitas vezes presenciei bêbados conhecidos, gente conhecida que bebia muito. O bêbado não fala coisas inteligentes, ele tem assim palavras, coisas sem sentido, ele fala coisas sem sentido, e o bêbado fala isso. O cheio do Espírito Santo é diferente. Quando ele abre a boca, Deus aparece. O bêbado, ele anda cambaleante. Já viu? Bota o bêbado a andar numa reta. Uma hora ele está na reta, outra hora ele vai para a esquerda, outra hora ele vai para a direita. Ele não tem um andar reto. Uma hora ele parece que está bem, mas ao mesmo tempo que não tem um equilíbrio, não tem uma estabilidade. O crente cheio do Espírito Santo não é assim, não é por vento de doutrina, não é por convite de pecar. Ele tem uma aliança forte com Deus, ele não negocia essa aliança. Ele uma hora está no céu e outra no inferno. Não é assim. O crente cheio do Espírito Santo é estável. No dia da fartura, ele dá glória a Deus. No dia que não tem nada, ele dobra o joelho, chora, ora, pede, busca, e Deus ampara esse crente. Paulo disse, já cheio do Espírito Santo, eu sei viver com abundância e viver na escassez. Seu Espírito Santo que faz, sabe por quê? Para não escandalizar as pessoas. Ele te dá equilíbrio, estabilidade interior, essa coisa estável. Todo mundo conhece uma pessoa estável. O dia está ruim, para ele está sereno. O dia chove, não é aquelas coisas que a gente ouve assim. O dia que chove, olha que dia ruim, tal. E tem pessoas assim, né, que dependendo do dia, é a fala dele. Ele muda de acordo com
O jeito que o dia se apresenta, para quem está cheio do Espírito Santo, todo dia é dia de Deus. É dia de vitória. É dia de viver sob o poder da graça. É dia de viver o novo de Deus hoje. É dia de experimentar o que Deus tem para te entregar. É o dia de se alegrar pelas promessas que se renovam a cada manhã. A Bíblia diz, no Salmo 124, ele diz, olha, este é o dia que fez o Senhor, né? Vamos ver lá? 118, verso 24. Acho que é isso. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. O cheio do Espírito Santo se alegra todo dia nesse dia. Todo dia nesse dia. Por quê? Porque virão dias no ministério que não serão fáceis, que serão duros, que provarão as tuas convicções. Virão dias que, lembra de Paulo e Silas na prisão? Atos 16, se Silas fosse um obreiro imaturo, quem sabe diria, puxa, eu não imaginava que ia acabar a vida vendo o sol nascer quadrado. Eu não imaginava que ia acabar meu ministério ao lado de um príncipe, que nem Paulo, desse jeito. Mas não, Paulo olhou para Silas, Silas para Paulo e disse, vamos começar a cantar? Vamos. E depois de cantar, vamos orar? Vamos. Então vamos cantar e orar? Vamos. Vamos começar. E quando começaram, as bases da prisão tremeram e Deus abriu todas as portas. Não importa o jeito que está o dia, mas o jeito que está a tua alma com Deus. Se você está cheio do Espírito Santo, não serão prisões, não serão portas fechadas, não será um sol quadrado que te tirará a certeza de que Deus entrará com você naquele lugar. Aleluia! Vamos lá. Eu gosto do texto. E agora começa, ainda Efésios, para terminar aqui. Outra coisa que tem é incrível. Você já notou que o bêbado tem uma mente confusa? Ele troca de assunto fácil. Ele não tem um assunto fixo, um assunto com início, meio e fim. O bêbado não tem. Ele começa com uma coisa, se perde na mente, abre outro assunto, se perde, e daqui a pouco a mente, a gente percebe que não trabalha bem, é confusa. Já o crente cheio do Espírito Santo tem a mente de Cristo. Dê glória a Deus, porque essa mente está aí trabalhando na sua. Está trabalhando na sua essa mente, lhe trazendo esperança em dias ruins, lhe trazendo consolo em dias terríveis, lhe trazendo a certeza de que a luz brilhará, seja no buraco que você estiver, Deus entrará lá por causa de você, em nome de Jesus. Você já notou que o bêbado também não coordena os movimentos? Ele não, por não coordenar, ele se bate nas pessoas, machuca se machuca. O crente no Espírito Santo não é assim. Ele não machuca as pessoas. Ele não sangra ninguém. Ele não mata uma alma. Ele não rebenta com sonhos de uma pessoa. Ele não destrói famílias pelo adultério. Ele não destrói caminhos que Deus sonhou para algumas pessoas. Ele tem uma coordenação de movimento.
E o movimento dele é o seguinte: Deus diz assim, vai para a direita, e o movimento dele é para a direita. Vai para a esquerda, o movimento dele é para a esquerda. Segue em frente, o teu movimento é para frente. E se Deus dizer, para e volta, o teu movimento é parar e voltar. É segundo a direção do Espírito Santo. Esse é o movimento do crente, cheio do Espírito Santo. Ele se move de acordo com o que Deus se move. E o povo de Israel no deserto era assim. Era assim. A nuvem se movia, o povo diz assim, vamos arrumar as coisas e vamos andar. Porque a nuvem se moveu. Nós temos que ir na direção da nuvem. A nuvem vai para a direita, o povo ia para a esquerda, o povo ia para frente, o povo ia. E de acordo com a direção da nuvem, o povo ia. Glória a Deus. Fique na direção da nuvem da glória de Deus. Não saia debaixo da nuvem dessa glória. Fique na direção dela. Se ela te mandar ir, levanta, meu irmão, e vai, porque a bênção e a vitória é grande à tua frente. Ele quer te dar novas conquistas e te dar grandes bênçãos. Olha o bêbado. Você já viu alguém inteligente, um empresário, chegar para o bêbado e dizer, eu quero te dar um cargo de chefia? Se ele tem um andar cambaleante, uma mente confusa, se ele fala coisas desconexas e não coordena os movimentos, poderá esse homem, que também, você já viu o bêbado comer muito? Não tem apetite. E por não comer, é fraco. O crente cheio do Espírito Santo é diferente. Ele tem apetite. Todo dia ele vai comer o maná de Deus que está aqui. E quanto mais tu come, mais tu quer. Quanto mais tu te alimenta, mais tu deseja. Quanto mais tu busca, mais tu vê que a padaria divina tem pãozinho quente, gostoso, saboroso, a cada manhã, a cada tarde. Deus não dá pão dormido, embolorado, é novinho, é quentinho, é saboroso. Coma da padaria do Espírito Santo. Tem apetite, tem força. Empresário nenhum dá uma responsabilidade a um bêbado. E eu vou voltar a dizer, por quê? Fala coisas desconexas, não tem compromisso com as coisas que diz, não tem responsabilidade com o que fala, anda cambaleante, tem mente confusa, não coordena movimentos, não tem apetite, é um homem fraco e, portanto, não pode assumir responsabilidades. O crente cheio no Espírito Santo é totalmente diferente. Ele fala coisas que têm sentido. Ele tem um andar estável. Todo dia tu olha para ele. Às vezes tu vê a luta daquele homem. Tu vê a prensa que ele está. Mas aí tu pergunta, e aí, irmão, como é que está? Ele diz assim, crendo nas promessas de Deus. Crendo. E ele diz, não tem uma mente confusa. Para ele está bem definido o lugar do caminho da estrada da santidade. Ele não se desvia dela e o caminho para o céu é por ali. Ele coordena os movimentos, ele anda e se move de acordo com a direção de Deus. Ele tem apetite pela palavra, né? Lembra de Mateus 4? Quando o adversário diz, manda que essas pedras. Alguns historiadores dizem que a cor da pedra naquela região era a mesma cor da farinha judaica. E o formato, Satanás não escolhe qualquer pedra. Escolhe a pedra que tem mais ou menos o formato do pão. Então imagina, o adversário escolhe uma pedra a dedo, é essa aqui, com a cor mais parecida da farinha judaica, meio escura,
E parece que Jesus olha e vê o pãozinho da mãe Maria saindo do forno. E Satanás disse: manda que se transforme essas pedras em pão, porque tu tem poder para isso. Mata a tua fome. E ele diz: nem só de pão viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É esta boca que vai te sustentar todos os dias. Vamos lá. Deus confia em pessoas que têm tudo aquilo que um bêbado não tem. Responsabilidades virão às suas mãos, é o que Deus me disse. Virão às suas mãos quando o andar for estável, quando todas as palavras forem bem selecionadas, e quando você demonstrar mais apetite pela palavra, e esse apetite aparece quando você fala. A gente percebe a profundidade da revelação de Deus em você. Não sabia nada, é natural começar a vida da fé sem entender muito. Mas depois que você cresce espiritualmente e amadurece, a gente espera de uma árvore adulta o fruto. Da árvore tenra não pode exigir fruto, mas da árvore adulta, madura, experiente, que passou pelos processos de Deus, a gente sempre espera um bom fruto. Não é um frutinho qualquer, é um bom fruto. Deus te fez uma árvore frondosa e bonita, colocou tuas raízes bem profundas, e o fruto Ele espera ainda hoje. Ainda hoje, aleluia! Agora veja, irmão, o que acontece depois de Saulo cheio do Espírito Santo. No verso 18, diz que imediatamente caem as escamas. O pós-encontro dá livramento. Ele entra no ministério liberto. Não tem amarra nenhuma na sua vida do passado. Não tem nada que lhe impeça de servir com dignidade, com honra, com uma consciência sã, limpa. Não tem nada para apontar do passado. Porque se alguém apontar, é fácil explicar. Isso já está sepultado em Deus. Já se foi. Agora é uma nova vida, é uma nova etapa e um novo momento para a minha vida. Bem, imediatamente, quer dizer, uma intervenção de Deus cirúrgica. Muitas vezes precisaremos dessa intervenção. Muitas vezes dessa intervenção. Uma vez um pastor amigo meu me convidou para ir com ele numa igreja pregar. Ele não me tinha dito, ele ia tratar um problema. E eu não sabia do problema dessa igreja. Mas ele disse: então tá, Jefferson, eu passo em tua casa tal hora. Tá bom, pastor. Quando eu saio do gabinete dele e vou atravessar a rua, não me pergunte como, mas eu perdi a noção. A rua não tinha movimento quase de carro, esse dia ao menos. Eu perdi a noção de tempo, fui caminhando sem perceber carros, nada, parece que sumiu tudo. E eu vi uma corrente, parecia de cor alumínio, assim, prata. Uma corrente e um elo quebrado. E dizia embaixo dela eu vi uma frase: união. E eu atravessei a rua, vi isso, de uma calçada para outra calçada. Quando parei na calçada, depois, eu parei e já não vi mais nada. Mas eu sabia que Deus estava intervindo em alguma coisa. E eu fui para essa igreja e me vem um texto de Atos 2, que diz que perseveravam na doutrina, do 43 em diante, perseveravam na doutrina, no partir do pão. E ali eu peguei esse texto e fui para essa igreja. E exatamente nisso, essa igreja estava sendo, aquele dia,
atravessando um grande problema, uma desunião, uma separação, uma divisão. E Deus fez uma grande obra, uma intervenção divina, salvou aquela igreja. Muitas vezes eu e você precisaremos dessa intervenção, dentro da nossa casa, dentro do ministério, na vida pessoal, na igreja, em vários ambientes que pertencem à nossa vida. Precisaremos muitas vezes dessa intervenção, de que Deus descubra algo, tire algo, desvende algo, como tirou as escamas dos olhos de Saulo. O surpreendente de Deus. E de repente Saulo passa por uma experiência nova, cheio do Espírito Santo. Saulo não entendia bem isso ainda. E ele passa algo novo. Esse novo de Deus faz parte do enchimento do Espírito Santo. Você vai experimentar esse novo todos os dias. Essa doce presença, essa doce graça, essa doce promessa que vai estar sempre sendo renovada dentro de você. Você vai levantar a cabeça. E o Espírito Santo dirá: levante, gigante, para vencer nesse dia. As promessas estão tão vivas quanto ontem e continuarão vivas amanhã. Levante para vencer, levante para avançar, levante para ir adiante, levante para conquistar. Demandou e demanda mecandolo manuite mandas. Oh, glória, glória, glória. Escute. Diz que depois, é interessante que no texto de Atos 9 diz assim, olha só. Depois que cai as escamas e é cheio do Espírito Santo, ele se levanta. Esse levantar de Deus é lindo, irmão. Quando o Espírito Santo enche a gente se levanta. Se torna um gigante de Deus na terra. Aquela fé que a gente não tinha, aquela convicção, aquele gosto por não se entregar com a espada do Espírito ali na mão, está sangrando, está ferido, mas você sabe que pode morrer numa batalha, mas agarrado na espada do Espírito, certo de que se morrer naquela batalha, será recebido como um herói de Deus na eternidade. Vai morrer como um herói, não como um fracassado. Mas o querer de Deus é que a gente vença. E ele diz ali, logo se levanta. E a primeira coisa que se levanta, o desejo do coração de Paulo, é de cumprir com a palavra. Não é de agradar os homens. Eu acho que tem muita gente que está confundindo isso. Eu vou na igreja para agradar fulano. Para o líder me enxergar, para Beltrano me ver. Não, não, irmão. Você vem em primeiro lugar para adorar. Você vem para adorar. Você é crente. Vem para dizer que Ele ama. Vem para dizer que Ele é importante para a sua vida e ministério e família. Vem para dizer que Ele faz diferença na sua caminhada. Ele se levanta com disposição. Não é aquele homem que o pastor disse assim, eu preciso de tantos para tal coisa. E ele vai lá, empurra um e diz assim, irmão, o pastor parece que citou o teu nome. Vai lá, querido. Não, ele não é o que canta aquele... tem uma canção, eu quero estar com Cristo, né? Quando a luta se travar. Alguns cantam, eu quero estar com Cristo. E no último banco me encontrar, quando a luta se travar. Não é isso. Depois que tu é cheio do Espírito Santo, há uma disposição para o trabalho. Há uma vontade de fazer. O cargo já não importa mais. Mas o fazer importa. O realizar importa.
A função é uma consequência que vem depois. Você não quer o cargo nem a função. Você quer a carga do cargo. Você quer fazer, quer realizar, quer produzir, quer plantar. Porque você sabe que se plantar, você vai colher no Espírito também. Nós temos cheio de gente almofadinha no ministério. Que quer o cargo e não quer a carga. Quer o cargo e não quer o fardo. São gente que não produz, que não soma. São gente que só ocupa banco. Mas o cheio do Espírito ocupa uma posição espiritual. É diferente, irmão. É diferente. Uma posição espiritual é diferente. Você muda o ambiente onde você está. Você impacta o lugar onde você vive. Neba de cantabana. Neba de manda surima. Uma pessoa cheia do Espírito Santo influencia o ambiente. Se o diabo estava lá, não vai ficar mais lá. Porque agora você chegou cheio do Espírito Santo e com o estandarte da bandeira do Evangelho. Ele se levanta, tem disposição, iniciativa, tem um impulso do Espírito para fazer. Olha, pastor, às vezes chega alguns para a gente, eu tenho uma chamada, tenho isso, tenho aquilo. Tá. Ó, que lindo, irmão. E Deus me disse que Ele quer me dar um lugar de visibilidade. É? Que lindo. Sentir é botar o irmão na porta da igreja. Todo mundo vai passar e vai te ver. Vai ser lindo demais. Tu vai iniciar chorando e terminar chorando, de alegre. Ninguém vai passar sem dizer, paz Senhor, paz Senhor. Você vai até cansar de tanto apertar a mão. A visibilidade que Deus nos dá é uma visibilidade no mundo espiritual. Antes tu não era nada, agora tem um poder que está sobre a tua vida. Uma autoridade. Que quando você abrir a boca, vai desmantelar os alicerces do inferno. Vai empurrar. Ele disse, as portas do inferno não prevalecerão. Eu sei que tem uma conotação para dar morte nisso. Mas eu quero lhe dizer que aonde a igreja cravou as estacas do Evangelho, o inferno teve que retroceder. Ele tem um impulso do Espírito. Não é um impulso motivado para aparecer, para mostrar os dons que tem, os talentos. Ele não quer nada disso. Ele quer a glória de Deus. Ele quer Deus ser honrado. Ele quer semear o Evangelho. Ele quer que Deus se manifeste nesse impulso que Deus lhe dá. Depois de ter comido, é interessante a consciência que esse homem tem do corpo. Tem um irmão, amigo meu, desse tamanho. Se chama Segovia. Ele é gordo, irmão. Já estava com 140 quilos. Mas a gente ama os gordinhos também. Só para os irmãos ficarem tranquilos. Porque eu já fui muito gordo. Eu emagreci por várias situações. E é interessante como a pessoa gordinha é amável. Vocês já notaram? Né? Todo mundo gosta do gordinho. O magrinho olha para a gente e diz, coitadinho, pastor, o senhor está tão magrinho. Geralmente me diz isso, o senhor está secando. Meu Deus. Mas irmão, um dia eu disse, Segovia, eu vejo tanto talento em tua vida. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Se tu não fizer uma dieta
se você não fazer uma bariátrica ou alguma coisa assim, tu não pode sonhar de viver muito. De ver os tempos de Deus para a tua vida. Eu vi muita gente, no meu entendimento pessoal, partir antes. Tinha tanto talento, meu Deus. A não ser que seja um plano de Deus, o magrinho vai, o fofinho também vai todo mundo na hora de Deus. Mas eu disse para ele, se tu quer enxergar o amanhã bem longe, você precisa fazer algo hoje. Ele não fez. Tomar, eu acho que, não sei quantos remédios, se é 15 ou 20. Eu dormi esses tempos no mesmo quarto com outro pastor, e o pastor disse, pastor, é raro um pastor querer dormir comigo. Eu não sabia, né? Cama separada, é claro, eu sou macho, né? Que negócio é esse? Irmão, aí é o seguinte, é um pastor que o senhor conhece. Não vou dar o nome aqui, é questão ética. Ele disse assim, ninguém quer ir para o mesmo quarto, ninguém quer dormir e tal. Os pastores, ninguém quer. Eu disse, que engraçado. Mas por que será? Naquela noite eu descobri. Irmão, eu fui dormir. Ele disse assim, pastor, se eu não repara, eu vou tomar meus remedinhos. 21 comprimidos. Botou e acho que quase 1 litro de água. E eu pensei, meu Deus, tomara que não morra hoje aqui, eu tenho que fazer o velório. Quando chegou, irmão, 10 minutinhos adormeceu e começou a falar sozinho. E eu do outro lado, a luz desligada, e eu digo, meu Deus, eu não acredito que vai se endemoniar o pastor fulano. Começou a falar sozinho, dizer umas coisas que nem bêbado. E quando eu sentia que ele pulava na cama, que ele falava... E aquilo mexia o colchão do outro lado. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Irmão, eu não sei se eu fui dormir depois das 4 da manhã. Foi a noite toda. No outro dia ele acordou, pastor, obrigado. E eu com isso aqui roxo. E o senhor dormiu bem? Não. Esse homem se alimenta. Eu não sei, a dieta judaica tinha muita coisa boa na dieta judaica. Ainda tem. Muito saudável. Mas a dieta, se ele seguia a dieta judaica, a gente sabia que ele teria muita saúde. Esse homem cuida do corpo, cheio do Espírito Santo, cuida da alma, mas não descuida do corpo. Ele cuida do corpo. Ele sabe que o corpo, ele precisa dele para a alma expressar as coisas no mundo físico. E aí, ele parte para um desejo de companhia de homem de Deus. Ele se mistura com os apóstolos. Ele não se mistura com neófitos. O Espírito Santo, quando enche a gente, faz a gente perceber o que a gente não tem na vida do outro, daquilo que o outro tem e que a gente não tem. E o Espírito Santo aproxima, impulsiona a gente para perto de gente madura, de gente que tem bom conselho, maturidade, sabedoria, para enriquecer a vida da gente e preparar a gente para um grande ministério, para uma grande liderança. Ande com gente que sabe, no mínimo, igual, mas mais do que você. Para você aprender, crescer, melhorar como pessoa e no seu ministério. Eu andava muito com os anciões da igreja e eles é que me ensinaram as primeiras coisas. Então ele entra, ele reconhece uma autoridade. O Espírito Santo nunca trabalha te fazendo desrespeitar o que ele mesmo levanta, o que ele mesmo estabelece como algo sagrado. O apóstolo Paulo é cheio do Espírito Santo e olha para os apóstolos e diz, é com eles. É com eles que está a sabedoria de Deus. Eu vou andar com os apóstolos. E andou, pregou o evangelho, porque conhecimento ele tinha. Agora esse conhecimento de alguma forma é reciclado e atualizado. Ele enxerga em Jesus o Messias e começa a pregar. Agora veja bem,
desejo por companhia. Quer dizer, o antes ele andava com gente ruim, o depois é só com gente boa. Dize-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Amém? Então vamos lá, seja seletivo. Seja seletivo. Seja seletivo. Separe as pessoas com quem você anda e para quem você abre a porta da sua casa. E depois diz que, e logo, a expressão logo. Saulo ali diz, e logo ia para a sinagoga e pregava que é Jesus. Pressa, começa ligeiro. Quer dizer, não, mas não tem que ser devagar, não, é num outro sentido. Tenha pressa para obedecer, pressa para aprender, pressa para se atualizar, pressa para melhorar, pressa para reaprender algumas coisas e ouvi-las de novo. Tenha pressa, porque à medida que você tem pressa para isso, chega mais perto o dia em que Deus te exaltará numa grande obra ainda e te colocará na execução de uma tarefa para a glória do seu santo nome. E logo, pressa. O verso 22 diz que ele se esforçava ainda mais. Só quem é cheio do Espírito Santo pensa em sair do comum. Não, qual é o comum? Aquilo que você sabe, todo dia a mesma coisa. E o incomum é ir além. Vai além. Faz mais do que te pedem. Não no sentido de que faz coisa da tua cabeça, mas se pede para fazer uma coisa, dá o teu melhor para aquilo. Faz bem feito. Para não ter que voltar e refazer tudo de novo. Faça bem feito uma vez só. Faça de modo que você está fazendo para Jesus. Como você faria para Jesus se Ele te pedir? É desse jeito. Faça bem feito. Que depois o Senhor venha na obra que tu fez e diga, oh meu servo bom e fiel. Que lindo, que bonito isso que tu fez. E quem é fiel no pouco, Ele põe no muito. Desejo de ir além. De sair da vala do comum, do básico, do normal. Tem muita gente que pertence ao grupo do comum. Mas Deus deseja que você vá além. Diz, se as vossas obras não excederem aquilo que os escribas fazem e fariseus, tem que exceder, ir além. Mais, melhor, com qualidade. O Espírito Santo sempre trabalha nesse sentido. Ele não te piora no que tu faz, Ele te melhora, te dando a consciência de coisas que você precisa fazer para se melhorar. Então, o verso 23, ele diz, tendo passado muitos dias, os judeus deliberaram ir matá-lo. Lembre que essa unção e essa escolha de Deus atrai o inimigo. Não vai ser brincadeira. É por isso que ele já te enche do Espírito, para suportar a prova, o ciúme daqueles que são da própria casa, daqueles que entraram no altar e não são bem convertidos. Você vai encontrar muita dessa gente por aí no caminho, mas você não vai se focar neles. O seu modelo são os homens de Deus, os apóstolos dessa igreja. É o exemplo deles que você deve seguir. A unção causa indignação em algumas pessoas. Chama a atenção. A unção chama a atenção. E a pessoa, quem está de fora diz, uau, está aparecendo demais. Está fazendo muito bem feito. Por que eu não fiz assim? Eu tenho que tirar o brilho desse camarada. Eu tenho que apagar a luz que ele tem. Cuidado. Lembre que a unção atrai bênção, atrai poder, mas atrai também a atenção dos inimigos. E depois o verso 27. Se antes você tinha medo de pregar, com esse enchimento do Espírito, você vai ter uma ousadia, uma coragem extraordinária.
porque o Espírito Santo vai te trazer a consciência de que Deus está tão vivo como sempre esteve. Fique de pé, querido, em nome de Jesus. Vamos orar? Davi no Salmo 23 ele diz: o meu cálice transborda. Quantos querem? Quantos querem? Não é pela metade, não é uma porçãozinha ou um percentual. Quantos querem que transborde em sabedoria, em ciência de Deus, em capacidade, em ânimo, em força, em fé, em esperança, em alegria, em prazer, em iniciativa, em impulso? Quantos querem? Quantos querem? Vamos orar? Vamos orar? Quantos querem vir até a frente desse altar? Se quiser, por favor, venha. Eu vou esperar meio minuto você. Quantos querem vir até a frente do altar? Para você que quer esse mais de Deus. Mais, irmão. Do comum já está cheio. Para você que quer fazer a diferença e quer o mais de Deus. Quer o mais no seu ministério. Mais dons. Mais profundidade na palavra. Mais experiências sobrenaturais. Uma medida de graça maior. Muito maior. Que demanda, me demanda, barabaras. Glória. Os heróis de Deus estão aqui. Quantos querem o mais de Deus? Venha ligeiro, irmão. Se não dá aqui, dobra o joelho aí no banco. Que aqui não tem espaço mesmo para todo mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Ne mande, conte mandar. Ne manda stone mas. Glonei bastou te canto sude. Obrigado, Paizinho, pelos teus heróis essa manhã. Por gente que tem os pés sangrados pelos espinhos do caminho. Por gente que chegou aqui com a esperança de ser melhor, de dar o seu melhor. A obra é tua. A obra é tua. Enche, enche,
Enche o nosso ser da doçura da tua presença. Que teus filhos saiam daqui mais renovados, mais encorajados. Neiba que toma! Demanda. Do me ancho e que sento homi que astihiaya. No mantu kimi kichikini o kuma kayu esiti hai. No mana ki o me ki chikini mi ori kalate. Lamai suki eindo omi ei atui isia. Na ya kayo e canto ele ala tuirika. No bianto como na kayo asute kia. Yakaya sundaro bihai. Yanchukini he. Diaya atumikichu ole bahaya se. No endela ya yuikini yu ya mahaya kaya yabatoye. Shoendo uyukuyunde elamande kutesi makaya mahas. Mai chuno hobiante heyuseya. No komanakaya setele bihai. Tuiki ande esi itemante kalabachore bihai. Labasso tiki esse. Lamachi kesse. Turi biketi mi hesse. Labakayesu. Amém.